Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Universo Generalista. Meu nome é Caio Hux Pirandelli. Meu nome é Bruno Marcelo Rodrigues e antes de começar o nosso episódio, vamos lá para alguns recados. Se você está assistindo a gente pelo YouTube, não esquece de curtir a gente, seguir a gente aí no canal e ativar o sininho para quando chegar episódios novos. Se você está escutando a gente no Spotify, não esquece de seguir a gente também para dar aquela ajuda no algoritmo. E vamos lá para os agradecimentos dos nossos apoiadores, que são Adalberto Soares, Alexandre de Marcos Ramos, Valério Duarte Garcia, Veridiana Martinucci, Jonas Fernando Magno Bosco, Paulo Bastos e Pablo Santurbano. E se você quer se tornar um membro também, um apoiador nosso, fazer parte de um grupo nosso no Telegram, acesse o nosso canal de apoia-se que está na descrição do episódio e vem se juntar ao grupo aqui. Isso aí, passa o currículo dela, Caião. Beleza, então a gente conversou, bateu um papo com a Roberta Duarte. Ela possui bacharel em Física com habilitação teórica experimental do Instituto de Física de São Carlos, da USP. Ela possui experiência em Física computacional também. É mestre em Astrofísica pelo Instituto de Astronomia e Geofísica da USP e doutoranda no mesmo instituto, onde trabalha na área de buracos negros e Machine Learning. A gente bateu um papo com ela sobre buracos negros e inteligência artificial, então fique agora com o nosso bate-papo. Roberta, então, para começar, a gente sempre pergunta para a convidada ou para o convidado sobre como caiu nessa área de pesquisa ou na graduação que escolheu, no mestrado e doutorado. E no seu caso, né, como é que você caiu nessa área de buracos negros e inteligência artificial? Né, qual foi o seu interesse pela área? Então, eu sempre tive interesse com buracos negros, acho que sempre foi o meu sonho trabalhar com buracos negros desde que eu era, assim, criança. Então, assim, eu fiz física já pensando em astrofísica, mas eu nunca tinha pensado em física computacional. Só que aí, quando eu entrei na graduação, as primeiras matérias eram de programação e era de física computacional, e eu acabei gostando muito durante a graduação, fiz iniciação científica nessa área. Só que aí, quando chegou no último ano, eu, assim, queria, de fato, trabalhar com buracos negros. Uhum. E aí foi quando eu consegui fazer meu TCC com o meu orientador atual, que é o professor Rodrigo Nemen, do grupo de buracos negros. E eu comecei com simulações numéricas, então era uma aplicação de física computacional, usando com buracos negros. Aí eu terminei meu TCC, entrei no mestrado com simulações numéricas, esse era o meu projeto inicial. Até que um dia, e eu gostava muito de AI, eu já tinha feito matérias de AI na graduação, porque tinha na grade, então podia puxar. Uhum. E aí o meu orientador... só rapidinho, AI, para quem não sabe, é em inglês, né? De inteligência artificial, Artificial Intelligence. Beleza. Sim. E aí, uma conversa com o meu orientador, ele ofereceu, então, o projeto que era para aprender física de buracos negros usando inteligência artificial. E eu topei na hora. E assim, acho que aí virou meu projeto de mestrado de fato. E estamos aí até hoje, porque eu acabei me apaixonando pela área e acabei me apaixonando pelas duas áreas, na verdade, tanto por buracos negros quanto por inteligência artificial. Então, aí juntou as duas áreas e estou até hoje, assim, trabalhando um pouquinho ali aqui com buracos negros e AI. Então. Legal. E, Roberto, assim, como é uma temática, talvez... assim, o universo generalista gosta de trazer diferentes áreas, a gente explora vários mundos aí. Mas alguns temas pra gente modificam a forma com que a gente enxerga o mundo. Por exemplo, a gente gosta de estudar a evolução humana, comportamento humano por esse prisma. E a gente queria entender, para alguém que estuda buracos negros, inteligência artificial, o que muda na visão de mundo quando a gente tem contato com esse tipo de informação? Para você mudou alguma coisa? Como que foi? Eu acho que talvez o que muda é que talvez, quando a gente vê, porque quando buracos negros reais, a gente sempre vê notícia toda hora na TV e tipo, assim, no Twitter, qualquer coisinha de buracos negros explode. Uhum. Qualquer coisinha sobre inteligência artificial explode. Você vai no YouTube, também é a mesma coisa, tipo, vídeos de buracos negros, vídeos de inteligência artificial, as notícias, assim, então, sempre tem notícia, é só lembrar da foto do buraco negro, que acho que ficou uma semana inteira, todos os canais de TV, todos os sites estavam mostrando a mesma foto. Até meu amigo brinca, que acha que foi a foto que ele mais viu na vida, foi a foto do buraco negro.
Então, e aí quando você trabalha com isso de perto, eu acho que é um pouquinho mágico, assim, você vê que é uma coisa que é tão interessante para tanta gente, e é uma ponte de mistério, porque todo mundo acha esses objetos tão misteriosos, os buracos negros principalmente. E aí trabalhar com isso de pertinho, eu acho que é uma coisa muito gostosa de trabalhar e entender, e assim, ver o quanto as pessoas têm interesse nesses objetos. Eu acho isso é muito legal. Agora, na inteligência artificial, eu acho que o que mudou é entender um pouquinho melhor de como as inteligências artificiais já estão, assim, a gente já usa elas, a gente já depende delas, tudo que a gente usa, sites que a gente usa, até o YouTube, sabe? Tipo, ter uma recomendação do YouTube é uma inteligência artificial ali que está escolhendo os vídeos que ele vai recomendar para você. Então, entender um pouquinho melhor disso para mim foi assim, abriu muitos meus olhos, assim, sobre. Foi só quando eu comecei a trabalhar com inteligência artificial que eu, de fato, comecei a entender e ver com outros olhos isso e ver o quanto a gente é, de fato, dependente de IA. E uma coisa, né? Eu e o Bruno, a gente foi estudando a área, né? A parte de buracos negros e física em geral. A gente tem interesse, mas assim, a gente é um tanto leigo, então a gente sofreu um bocado para algumas coisas. E uma das coisas que, enfim, que pra gente sempre pega são algumas questões filosóficas, quando você pensa no tamanho do universo. Mas não só isso, né? Mas eu acho que a questão do tempo, né? A questão do tempo ser relativo e da gente ter uma noção de tempo muito limitada, vamos dizer assim, né? Dentro da possibilidade da física. E para a gente sempre questiona muito essa questão desde do livre-arbítrio, né? Já que a gente tem essa noção de tempo, ela é um pouco fictícia, ou ela é fictícia. E isso impacta você de alguma forma quando você começa a pensar dessas coisas de fluxo de tempo que varia de acordo com ela é relativa ao local que você está e a nossa vida ser tão insignificante frente a ao tamanho do universo. Essas coisas te pegam às vezes ou para você para pensar bastante sobre isso, ou é uma coisa que você não vê dessa forma, não é uma coisa que te afeta filosoficamente, vamos dizer assim? Eu acho que, assim, isso é uma coisa, acaba ficando natural em algum momento, porque quando você vai estudando, você já aceita que o tempo é relativo e bola para frente. Mas assim, não vou negar que às vezes eu paro e penso um pouco, assim, um pouco mais a fundo nos problemas, por exemplo, que quando para um observador externo que está longe, o tempo congela na superfície de horizonte de eventos de um buraco negro. Isso para mim assim, mesmo eu que já estou acostumada com isso, é um mind blow, assim, minha cabeça explode, porque caramba, o tempo para um observador externo ele para no horizonte de eventos de um buraco negro, sabe? Tipo, o tempo para, o tempo não existe, congela. E isso é até difícil de abstrair, porque você não consegue imaginar o tempo parando, o tempo congelando. E isso então assim, não tem como não falar que, tipo, você não para pra pensar e fica, uau. Nossa. E Roberto, assim, saindo um pouquinho também desse roteiro, antes de a gente entrar no buraco negro, uma curiosidade, como que você, assim, tentando resumir mesmo, como que a inteligência artificial e os buracos negros eles podem se combinar? Em relação a simulações, processos de simulação? Como que funciona essas duas áreas estarem juntas, assim? Tem várias aplicações. Eu já vi algumas coisas sobre classificação para encontrar massa de buraco negro usando AI, e aí dava alguns parâmetros. Mas no meu caso, que é o meu trabalho, a gente precisa de um novo método para simular buracos negros, porque o método antigo, que são simulações numéricas, ou seja, resolver essas equações de Einstein na mão, é muito custoso computacionalmente. Então, é necessário. Então, a gente chegou num ponto, assim, e não só no meu grupo, ou, assim, em geral, assim, no mundo inteiro, está chegando num ponto onde já está atingindo o limite, que não dá para ter mais simulações mais complexas e simulações maiores. Então, é preciso de um novo método, e é isso que o meu trabalho meio que se propõe a fazer, que é ver se inteligência artificial talvez seja esse novo método, ou não. Assim, aí tem que responder essa pergunta se é sim ou não e por quê, e mostrar os resultados do porquê. E então assim, isso seria o que eu faço. No meu mestrado eu fiz, então, com algumas simulações
de hidrodinâmica em torno de um buraco negro, com um buraco negro no centro. Agora a gente está indo para algumas simulações um pouquinho mais complexas para ver se consegue, de fato, aprender o ambiente que o buraco negro está. E, então, assim, pelo que a gente viu no mestrado, assim, é um caminho, e aí é um caminho, assim, não é um caminho perfeito ainda, eu acho que tem muito chão pela frente, mas é uma possibilidade, e eu, assim, vendo na literatura, vendo nas referências que tem saído muita coisa de dinâmica de fluidos, não só com buracos negros, mas em geral. Então, é um caminho e tá crescendo aos poucos. Isso é das possibilidades. A outra possibilidade é um trabalho que eu fiz com outro doutorando do grupo, que é o Ivan, que a gente usou AI para simular espectro de AGN. AGN, no caso, é a região da galáxia. Algumas galáxias têm essa região, que é uma região muito brilhante no centro dela, e é causada por causa do buraco negro que está lá no centro. Ele começa a comer, e aí, aí o disco começa a brilhar, e a gente consegue observar esse brilho. E observando esse brilho, a gente consegue ter algumas informações sobre o buraco negro e sobre o ambiente que ele está. Então, no nosso trabalho, meu e do Ivan, a gente conseguiu, assim, alimentar uma inteligência artificial que conseguisse simular como a gente vai observar esse brilho. Então essa seria uma dessas aplicações que tem. Eu sei que tem gente trabalhando com ondas gravitacionais também, utilizando inteligência artificial para encontrar qual região do céu é mais provável de você obter dados com uma certa frequência de ondas gravitacionais, ou um certo que eles precisam. Já vi trabalhos assim, então tem bastante coisa. Nossa. Tá legal. Depois quero voltar nesse tema depois que a gente explorar mais buraco negro. E falando assim de contexto histórico, né, desse campo de pesquisa de buracos negros, você consegue dar para a gente um resuminho de onde, enfim, esse histórico todo de estudos e de achados de buraco negro? Bom, assim, a gente não consegue falar de buracos negros sem falar de Einstein, porque quando Einstein, o primeiro trabalho foi quando ele introduziu a relatividade restrita, que é, basicamente, ele introduz que o tempo é relativo, né, nesse trabalho. Eu acho que a maior contribuição desse trabalho é que agora o espaço não é mais só espaço, é espaço-tempo. Então, tem 4 dimensões, não mais 3, como se achava antigamente, que a gente chama de física newtoniana. Porque na física newtoniana o tempo é absoluto e ele passa igual em todos os pontos do espaço. Então, ele não seria uma variável. Enquanto para Einstein, no espaço-tempo, o tempo é uma das dimensões. Aí, alguns anos depois, então ele definiu esse espaço-tempo com a relatividade restrita. Alguns anos depois, Einstein, então, introduziu a relatividade geral, onde ele diz, que no trabalho, que a gente consegue distorcer o espaço-tempo, e esse espaço-tempo ele é distorcido, e a gente conhece esse fenômeno, então, como um campo gravitacional. Então, a gravidade que prende a gente na Terra é a Terra distorcendo o espaço-tempo. Isso é como a gente conhece esse fenômeno de curvatura do espaço-tempo. Então, tudo que tem massa no universo, assim, qualquer coisa, assim, desde um gato, um cachorro, até um planeta, uma estrela, tudo distorce o espaço-tempo. É claro que quanto mais massa tiver, mais vai distorcer, mais a curvatura mais intensa vai ser. E a gravidade vai ser maior, e o campo gravitacional, esse fenômeno, vai ser maior. Então, ele introduziu isso sobre as curvaturas do espaço-tempo. Ele introduziu as equações, mas ele não introduziu nenhuma solução das equações. Foi no meio da Primeira Guerra Mundial que ele era um físico, mas ele estava servindo na guerra, que era o Karl Schwarzschild. Ele resolveu essas equações de Einstein para o que ele chamou ele usou isso como um objeto esférico, simétrico, e ele resolveu, então, as equações de Einstein para esses objetos. E ele encontrou, então, que para um dado raio, chamado raio de Schwarzschild, nem a luz conseguiria escapar dessa curvatura tão intensa do espaço-tempo. Tem até essa história de que ele respondeu a Einstein, ele mandou as soluções dele para Einstein agradeceu e ele mesmo falou, tipo, eu nem achava que alguém ia conseguir resolver essas equações, porque realmente são equações bem complexas. Mas, assim, ficou meio que por isso aí, por um tempo.
porque nem mesmo Einstein levava muito a sério de que esses objetos que o Carl Schwarzschild encontrou teoricamente, que eram objetos que nem a luz consegue escapar, de fato existiam. Eles nem tinham nome na época, eu sei que eles, por um tempo eles levaram como estrelas congeladas, depois o nome foi variando, mas assim, ninguém levava muito a sério que esses objetos pudessem de fato existir. Até por volta da década de 40, de 50, que foi quando começou uma busca um pouquinho mais acalorada por esses objetos, e eles começaram a chamar um pouquinho mais de atenção. Aí, com os anos passando, eles acho que, se não me engano, foi na década de 70, eles finalmente receberam um nome, que é chamado de buracos negros. Foi pelo Wheeler, que ele introduziu o nome Black Holes, ou buracos negros. E aí começou, então, a encontrar evidências de certos objetos, principalmente um quasar, se não me engano é 3C373, se não me engano, e eles observaram esse quasar. Na época eles acharam que era uma estrela, e era uma estrela muito, muito brilhante no céu. Só que quando eles começaram a analisar, eles viram que não era uma estrela, que não estava nem dentro da nossa galáxia, que era uma coisa muito, muito, muito distante da gente. E eles falaram, como que uma coisa tão distante pode brilhar tanto? Até então, nenhum processo astrofísico conseguia explicar como algo tão distante pudesse brilhar tanto a ponto da gente conseguir observar como se fosse uma estrela. Tanto que o nome quasar vem de pontos quase estelares. E aí eles começaram a estudar e perceberam, então, que aquela solução de Carl Schwarzschild, ou os buracos negros, que assim, e quando o buraco negro foi introduzido com esse nome, a teoria já estava avançando bastante com aquelas soluções de Carl Schwarzschild e vindo, e eles viram que batia um buraco negro explicar o brilho que estava observando. Então, assim, um buraco negro engolindo matéria brilharia e explicaria o que estavam vendo. E aí, por vários anos, até o começo dos anos 2000, teve muitas observações de quasares, ou também começaram a observar binárias de raio-x, que são buracos negros pequenos e que estão dentro da galáxia, se alimentando de estrelas. Então, começou a ter evidências, mas foi só em 2000, 2001, que então encontraram evidência do buraco negro supermassivo no centro da Via Láctea, que é o Sagitários A Estrela, que foi Andrea Ghez e o Gendel, que inclusive ganhou o prêmio Nobel ano passado. O Nobel de Física foi por esse trabalho, que eles analisaram então as órbitas das estrelas no centro da Via Láctea, e eles perceberam que tinha algo ali no centro, com uma massa de 4 milhões de massas solares, só que não brilhava, assim, não tinha um espectro de estrela, não brilhava, não tinha muita informação, era um ponto escuro no centro da galáxia que tinha 4 milhões de massas solares, calculando as órbitas de estrela. Então, tinha alguma coisa ali, de fato. Com o tempo, foi passando, e aí começaram a observar também em outras galáxias algo parecido, não observando a órbita de estrelas, mas aí observando o espectro, observando o gás em torno, a dispersão da velocidade das estrelas, e foram vendo que nas galáxias também tinha algo acontecendo no centro delas, até que em 2017, 2015, eles conseguiram observar, então, as primeiras ondas gravitacionais de 2 buracos negros se fundindo. Isso já foi um grande marco para a física de buracos negros. Sim, era uma observação, assim, um passo à frente, mas ainda estava faltando o que seria a foto, né? Porque a foto seria o que provaria que esses buracos negros de fato existem. Sim. Então, foi em 2019 que o EHT, que é o Event Horizon Telescope, é uma colaboração com 8 telescópios espalhados pelo mundo, conseguiram tirar a foto do buraco negro. E, assim, bateu um martelo, esses objetos de fato existem, e essa é a história que, tipo, já dura mais ou menos 100 anos, a história dos buracos negros, e ainda tem muita coisa pela frente. Nossa. Então, seria mais ou menos o resumo da história dos buracos negros. É um bom resumo. Legal. E esse documentário tem Netflix, né, Roberto? Não sei se chegou a ver. Eu não cheguei a assistir ainda, mas já me falaram dele. E tem mesmo um documentário sobre a foto. E explica direitinho sobre como que foi tirar essa foto, porque é um processo bem, bem complicado tirar a foto de um buraco negro. Sim, a gente vai deixar na descrição também do episódio, colocar o link pro E é interessante essa questão
eles imaginavam como que era a foto, né, através dos cálculos e bateu, né, as informações dos cálculos e da imagem. Muito legal. Sim, sim. E Roberta, bom, vamos aprofundar então o que seriam buracos negros assim? Conseguiria explicar para a gente, para um fisioterapeuta e para um economista? Ok, então, como eu disse antes, bom, a gente tem a Einstein introduziu então o espaço-tempo, né? Que Sim. seria então 3 dimensões mais uma espacial, então 4 dimensões, 3 espaciais e uma temporal. Isso é o universo que a gente vive. O universo nesse mundo 4D. É muito difícil para a gente imaginar isso, porque a gente não consegue observar a dimensão temporal, mas a gente consegue ter uma ideia do 3D. E uma dessas ideias seria, por exemplo, imaginar, ou 2D, imaginar uma cama elástica. Uma cama elástica seria, por exemplo, X e Y. Uhum. O buraco negro, ele distorce esse espaço-tempo, né? Então, imagina um ponto muito, muito massivo, como se fosse uma bola de boliche que você joga na cama elástica e ela vai afundar e vai distorcer a cama elástica. Quando você joga qualquer coisa, tipo uma bolinha menor, essas coisas vão começar a rodopiar e vai cair em direção à bola de boliche. Perfeito. Isso é uma analogia muito parecida com o que acontece de fato quando os buracos negros distorcem o espaço-tempo. Isso é muito parecido. Só que os buracos negros, eles causam uma distorção tão intensa que a luz não consegue escapar. Um exemplo disso por exemplo, a Terra, ela distorce o espaço-tempo, tanto que a gente está preso aqui na Terra por causa disso, mas a gente consegue ter uma velocidade, se não me engano, acho que era 11 mil quilômetros por segundo, a gente consegue escapar desse campo gravitacional da Terra. Uhum. Agora, com um buraco negro, mesmo se a gente chegar na velocidade da luz, a gente não consegue escapar dele. Então, é por isso que ele é uma esfera que não emite nada, não emite cor, não emite nada, emite luz, porque nem a luz consegue escapar dele. Uhum. Então, isso seria um buraco negro. É um ponto no universo que está distorcendo mas tanto o espaço-tempo que nem a luz consegue escapar dele. Sim. Então, isso seria... E é muito interessante porque as pessoas acham que o buraco negro é um objeto. Na verdade, ele é uma distorção do espaço-tempo. E acho que, pelo que eu estava estudando também, se a gente quisesse colocar a Terra no buraco negro, a gente teria que pegar toda essa massa e ela ser juntada num ponto, acho que é de 9 milímetros, se eu não me engano, Sim. Uma coisa assim. Tipo, toda a densidade Sim. da Terra ficar nesse ponto, né? Para ela se tornar um buraco negro. Muito Sim. interessante. E como a gente sabe como surgem os buracos negros? Eles têm uma... Sim. Existe atualmente, existem 2 tipos de buracos negros. Um deles se chama estelares, que são buracos negros entre 3 vezes a massa do Sol até umas 50, 60 vezes a massa do Sol. E tem os buracos supermassivos, buracos negros supermassivos, que está por volta de 10 mil massas solares até 10 a nona massas solares. Esses são os supermassivos e tem os estelares. Os estelares, a gente sabe muito bem como eles se formam. Eles se formam quando uma estrela, né? Uma estrela que é bem maior do que o Sol é uma estrela pequena e pouco massiva, então ele não vai se tornar um buraco negro. Mas uma estrela grande e massiva, ela vai chegar ao fim da sua vida e durante toda a vida dela, ela queima combustível. Vai chegar um ponto que ela não vai conseguir queimar mais o combustível. Então, durante a vida dela, esse combustível que está queimando serve como uma pressão de radiação que vai contrabalancear a gravidade. Então, a gravidade quer que colapse e essa pressão quer que expanda. Então, a estrela fica num equilíbrio que nem a gente vê o Sol, por exemplo, que é uma esfera em equilíbrio. Quando o combustível se esgota, a gravidade ganha. E quando a gravidade ganha, essa estrela colapsa. Só que ela colapsa tão fortemente que ela colapsa tudo num ponto só. E aí ela diminui o raio dela, chegando a um menor do que o raio de Schwarzschild, que é o que define o tamanho de um buraco negro, né? E aí ela colapsa em um buraco negro. Então, esses buracos negros, por colapso de estrelas,
são chamados buracos negros estelares, que são esses de entre 3 massas solares até por volta de 60 massas solares, são os buracos negros estelares. É claro que eles podem se fundir e virar buracos negros um pouquinho maiores e etc. Agora, os buracos negros supermassivos, que são esses com mais de 10 mil massas solares, a gente não tem mais ou menos ideia de como eles surgiram, não sabe como eles chegaram no centro das galáxias, porque pelo que a gente sabe, todas as galáxias têm um buraco negro supermassivo no centro. Não sabemos como eles chegaram lá, não sabemos como chegaram ao tamanho que eles chegaram, mas, assim, é uma área de estudo muito, muito ampla, assim, eu acho que talvez é uma das mais amplas na área de buracos negros. Tem muita gente atrás, tem muita hipótese do como eles surgiram, de como eles chegaram ali, e tem muita gente estudando, inclusive, esse ano vai sair o James Webb Telescope, e eu sei que tem gente que propôs projetos para entender um pouquinho melhor sobre esses buracos negros supermassivos no centro das galáxias, para entender como eles chegaram lá. Então, e se percebeu, faltou aí um gap, né, entre 60 massas solares e 10 mil. Eu só falei desses buracos negros estelares e os buracos negros supermassivos. Cadê esses que estão no meio, né, tipo um de 100, de 500 massas solares? Esses levariam o nome de buracos negros intermediários, mas a gente não leva eles ainda tão, assim, não é tão a sério, mas assim, a gente não leva eles como se fosse verdade, porque a gente não tem observação deles. A gente não sabe onde eles estão. Assim, existem algumas evidências de que eles estão por aí, mas não tem nenhuma evidência direta, ou mesmo evidências como raios, tipo raios X, raios gama, não tem. Então, talvez esses buracos negros intermediários explicariam como que os buracos negros supermassivos chegaram ao tamanho que eles chegaram, como eles surgiram também. E quantos buracos negros são conhecidos, Roberta? Que são conhecidos, assim, observados, por exemplo, por ondas gravitacionais, são algumas dezenas, se não me engano, acho que por volta de um pouquinho mais de 20, se não me engano. Por foto, que é o M87 estrela. Agora vai ser 2, porque vai ter o do Sagitários a estrela também, que é o do centro da Via Láctea. Mas, assim, eu lembro que esse ano saiu um artigo que eles encontraram milhares e milhares de buracos negros supermassivos, e além de milhões que se esperam que tenha numa galáxia. Então, eu acho que milhares beirando a milhões, assim. Então... Caraca. É bem comum, né? Então, É que, às vezes a gente pensa, né, quando a gente vai ouvindo notícias e não sabe muito da área, parece que é meia dúzia, né? Que na verdade Sim. se a formação deles também se dão através de um fim de uma estrela também, né? Então, se tem tanta estrela, quer dizer que a gente vai ter, potencialmente, você vai ter sempre muitos buracos negros, né? E o que acontece? E assim, o que acontece quando dentro de um buraco negro, assim, é possível saber? Tem-se alguma ideia? Ou é completamente desconhecido o que acontece lá dentro? O que acontece dentro do buraco, assim, a gente nunca vai ter acesso ao, de fato, o que acontece lá, porque como a luz não escapa, a gente não tem nenhuma informação que dentro do buraco negro possa nos dar. Mas o que a gente espera é que, assim, a relatividade geral de Einstein nunca deu motivo para a gente duvidar dela. Inclusive, todos os testes que a relatividade geral passou, ela passou e passou muito bem. Então, não tem motivo para a gente achar que a relatividade geral erra em algum momento. Então, a gente espera que dentro do buraco negro a relatividade geral se mantenha, menos na singularidade. Na singularidade, a gente realmente não sabe o que acontece na singularidade, ou o que é a singularidade, qual é a física da singularidade. E isso não quer dizer que a relatividade geral está errada, mas que precisa, então, de uma nova área da física, que é a gravitação quântica, que então juntaria a relatividade geral com a mecânica quântica, que são basicamente duas áreas assim, que não se conversam a princípio, porque uma trata de coisas muito, muito grandes, enquanto a outra trata de coisas muito, muito pequenas. Então, fazer essas duas áreas conversar é um desafio que tem muita gente trabalhando também. Inclusive, tem uns amigos tipo, do Instituto de Física que trabalham nessa área. Então, para entender, vai precisar da gravitação quântica, que é uma nova área.
A gente não sabe ainda o que vai ser essa área, qual vai ser a base dessa área, mas a gente sabe que ela tem que respeitar tanto a relatividade geral quanto a mecânica quântica. Então, para entender o que acontece lá dentro só quando a gravitação quântica chegar. E unificar essas áreas, né? Assim, unificar todas as áreas, sim. O que é muito complicado. E aí, o que a gente sabe, então, muito é do que acontece ao redor dele, né? Então, tem o horizonte de eventos. Inclusive, eu acho que a foto foi disso, né? Na verdade, a foto é, na verdade, do que acontece do entorno dele, né? Porque o que entra lá, a gente não tem a menor ideia. E o que seria singularidade, Roberta? Você poderia... a definição de singularidade, então, é um ponto no espaço-tempo onde tem muita massa concentrada. Então, toda a massa do buraco negro está concentrada em um ponto. Um ponto, tipo, sem dimensão, só um ponto. E, assim, a física é um mistério, de fato, do que acontece ali. Tem umas hipóteses muito, assim, é um portal para um novo universo, é um buraco de minhoca, você entra ali pela singularidade, sai para outro lugar. E, assim, são só hipóteses. Provavelmente não é nada disso. Assim, o Wheeler mesmo, que foi o cara que mostrou, que deu o nome para o buraco negro, deu o nome de black hole. Ele mesmo, tipo, já mostrou em um paper que, tipo, provavelmente não é buraco de minhoca, a gente não vai para outro universo dentro do buraco negro. Mas a gente não sabe ainda o que é uma singularidade, a gente sabe que é um ponto e que toda a massa está concentrada ali. Agora, a física e o que acontece ali esperar a gravitação quântica chegar e unificar, porque depende das duas, dependendo da relatividade geral, porque é gravidade ali, né, e as 4 dimensões, como mecânica quântica também, porque está tratando de um ponto, uma partícula, então... Se eu não me engano, eu cheguei a ler alguma coisa, não sei se faz algum sentido, mas que também tem buracos negros que ele tem também um movimento, vamos dizer assim, né? Vamos dizer, da distorção do espaço-tempo, ele tem um certo movimento e alguns não. Tá certo isso? É mais ou menos isso mesmo? Tem essa diferenciação entre os buracos negros também? Sim, a gente tem um teorema, que acho que é o primeiro teorema, assim, qualquer pessoa que for trabalhar e mexer com buracos negros, é o primeiro teorema que vai bater de frente, que é o buraco negro não tem cabelo. O nome do teorema é esse. E ele tem esse nome porque a gente não consegue diferenciar um buraco negro do outro, a não ser por 3 parâmetros. Um deles é a massa, e a massa, ela define o tamanho, então, se a gente tem a massa, a gente tem o tamanho também. Então, a massa é um desses, chamam os 3 fios de cabelo do buraco negro. É um dos fios de cabelo. O outro seria o spin, que seria esse movimento, que é o quanto o buraco negro está girando. Ele tem um movimento que ele gira e ele arrasta o espaço-tempo junto com ele. Então, o quanto ele está girando, se ele está girando muito rápido, assim, perto da velocidade da luz, ou se ele está girando pouco, para qual lado ele está girando, se é para a direita ou para a esquerda. Tudo isso define o spin, e é um dos fios de cabelo do buraco negro. E tem a carga também. Só que a carga, em geral, a gente ignora ela, porque esses objetos eles estão num ambiente muito fácil de neutralizar. Então, mesmo que ele tenha carga, assim, por um instante, ele vai se neutralizar assim, muito, muito rápido. Então, em geral, a gente só desconsidera a carga. Mas a carga também seria um dos 3 fios do buraco negro. Então, o spin seria um deles, que é o quanto o buraco negro está girando. Seria o movimento dele, basicamente. Tá, e isso, ele dá um horizonte de eventos, né, diferente por causa desse spin? Tem uma diferença disso? De como, por exemplo, porque a foto que a gente viu, por exemplo, né, que fizeram, ele tem, né, ele circunda todo o buraco negro e ele entra. Isso tem a ver com spin ou não? Então, assim, a primeira pergunta é se isso muda, o horizonte de eventos muda com spin. Com spin ou não. Muda, assim, o buraco negro que tem spin, ele é um pouco mais achatado. Ele não é uma esfera perfeita. Ele é achatado, assim, se tá rodando assim, ele é achatado conforme o spin roda. Como ele roda. Então, assim, quanto mais rápido ele for, mais achatado ele é.
isso muda. A singularidade de um buraco negro que gira também muda. A singularidade não é mais um ponto, é um anel. É um anel, tipo, como se fosse um fio de cabelo junto. A singularidade de um buraco negro de Kerr. Esses buracos negros que giram, eles levam o nome de buraco negro de Kerr. Então, quando falar de Kerr, são buracos negros que giram. Uhum. Eles também têm uma região que não existe nos buracos negros de Schwarzschild, que são os buracos negros parados, que os buracos negros de Kerr têm uma região chamada ergosfera, que é onde o espaço-tempo está girando, e obrigatoriamente tudo ali gira junto com o buraco negro. Na foto, a gente tem um disco de acreção, mas assim, um disco de acreção sempre vai ter. É claro, se tiver uma estrela ali, ou um planeta, ou um gás que chegou perto de um buraco negro e começou a ser acretado, vai ter um disco de acreção, mas os buracos negros de Schwarzschild também conseguem ter um disco de acreção também. Naquela foto do buraco negro, a gente não sabe ainda o spin daquele buraco negro, já tem algumas ideias de qual spin ele pode ter, mas nenhum ainda foi assim anulado. Então ele pode ser sim um buraco negro de Schwarzschild, ou um buraco negro parado, mas assim, é mais provável que ele tenha assim um spin, e que ele seja um buraco negro de Kerr pelas análises que fizeram. Inclusive, meu orientador tem um paper só sobre o spin daquele buraco negro. Mas o que a gente está vendo ali é um disco de acreção, e o disco de acreção não depende tanto do spin do buraco negro. É claro que se o buraco negro tiver spin, isso vai afetar o quanto ele está se alimentando. Isso afeta. E vai afetar o movimento ali, mas um buraco negro de Schwarzschild também consegue ter um disco de acreção e consegue acretar. E essas informações que vocês coletam em relação ao tipo de movimento ou não movimento, ela primeiro é feita os cálculos, depois você consegue confirmar com imagens, é isso? É basicamente isso. Primeiro faz umas simulações, tipo, como que seria, e depois compara. Foi basicamente isso que a colaboração EHT fez com a foto. Isso, Eles tinham a foto, eles pegaram a foto, e eles tinham as simulações. Eles fizeram, se não me engano, 60 mil simulações. É bastante simulação. E eles, então, começaram a comparar a simulação com a foto, e eles viram que batia o que era esperado. Então, primeiro simula, e aí compara com o que está observando. E o legal que foi, eles, pelo menos que eu lembro do documentário, foi feito tipo um estudo cego, né? Então, cada laboratório fez a sua análise das imagens e tudo mais, e depois compararam e viram que a correlação era altíssima, né? Então eles conseguiram... Se não me engano, acho que foram 5 códigos diferentes para simular buracos negros, eles usaram, assim, cada um usando um código diferente, condições iniciais diferentes, spins diferentes, e aí comparando para ver se batia com o resultado. Massa. E Roberto, assim, pensando nessa questão da singularidade, ou até da fantasia que tem ao redor ainda, já que tem pouca informação, qual a sua opinião em relação ao filme Interestelar? Você acha que é um filme cientificamente embasado em alguns pontos? Pode assim, rolar spoiler aí pro pessoal, não tem problema. Eu sou muito, muito fã de Interestelar, assim, acho que é um dos meus filmes favoritos. O que eu acho interessante nesse filme, o que não acontece em geral nos outros filmes, principalmente quando trata de buraco negro, é que nesse filme o produtor e um dos criadores que primeiro idealizou o filme é o Kip Thorne, que é o cara que ganhou o Prêmio Nobel de Física em 2017 por ondas gravitacionais. E ele é um dos escritores do que a gente chama a Bíblia da relatividade geral, que é o Gravitation. Ele é um dos escritores. Então, assim, é um cara que sabe muito de física de buracos negros, de relatividade geral. Ele realmente sabe do que ele faz, é o trabalho dele. E então, assim, ele foi o produtor. Eu li o livro que ele escreveu sobre toda essa que chama A Ciência de Interestelar, desde o momento que ele teve a ideia do filme até o momento, tipo, do final do filme. Então, assim, muita coisa ali foi ele que deu a ideia, inclusive a simulação do buraco negro, o Gargantua. Quando a gente vê, o buraco negro é daquele jeito, é esperado que seja daquele jeito. Foi o Kip Thorne que fez as simulações, que montou um grupo de pesquisa para fazer aquela simulação.
Então, tem embasamento físico. Mas é claro que, ele deixa isso bem claro no livro, que tem muita coisa ali que também é apenas, assim, por causa da arte. Por exemplo, entrar dentro do buraco negro, assim, a entrada, ele teve um papel muito importante de mostrar como que visualizaria o universo fora, enquanto está entrando dentro do buraco negro, né, quando o Cooper entra dentro do buraco negro. Mas ele falou que o que acontece lá dentro, ele deixou assim na mão dos diretores e dos outros produtores, e falou, inventa aí o que vocês quiserem, o que fica bom pro cinema, vocês colocam, porque... E ele falou, olha, e no livro ele até fala, eu gostei do resultado, assim, provavelmente não é o que a gente... Sim. Que não vai encontrar uma biblioteca lá, mas eu gostei do resultado, e gostei daquela coisa de 5 dimensões e tal, mas... Então, assim, eu gosto muito de Interestelar, assim, é muito parecido com a gente é fã também. Então, quem não assistiu, que tá escutando a gente, corre lá assistir depois, que vai fritar a cabeça. Sim. E ajuda bastante, você acha que ajuda bastante esse tipo de ficção científica na divulgação também e até no impacto, né, dos estudos de vocês na sociedade como um todo? Você acha que esse entusiasmo quanto que o cinema às vezes traz ajuda? Eu acho que ajuda. Eu acho que, sim, é extremamente positivo para as pessoas em geral ter interesse, porque as pessoas elas têm interesse. Só basta mostrar que é uma coisa legal de se estudar e de se fazer, de entender esses objetos. E eu acho que o Interestelar é um filme excelente, assim, para divulgar e levar... por que estudar buracos negros? O que são buracos negros? Por que ter interesse em buracos negros? E acho que o Interestelar faz esse trabalho muito bem. Inclusive, na época que saiu, eu lembro que... Assim, eu não estava trabalhando com buracos negros na época, mas eu lembro que assim, era todo lugar falando de buracos negros e chamando especialistas. Eu lembro que meu orientador, na época ele não era meu orientador ainda, mas ele deu várias entrevistas ele tem palestras sobre Interestelar. Então, é uma coisa assim que acaba atraindo mesmo. Legal. E agora, voltando lá para o início, quando você conversou sobre seus estudos, né, com inteligência artificial e buracos negros, né? Então, eu queria que se eu pudesse explicar para a gente, dentro de inteligência artificial, o que são redes neurais convolucionais dentro dessa área que foi exatamente o que você usou, né, o modelo que você usou nos seus estudos. Então, eu queria que você pudesse explicar para a gente, mais ou menos, o que é isso dentro de inteligência artificial. Assim, acho que a forma mais simples de falar de redes neurais convolucionais é falar de redes neurais normais, ou chamadas de multilayer perceptron, que é basicamente a base do deep learning, né, do aprendizado profundo. E as redes neurais, então, é uma forma que os cientistas da computação da década de 80, 70, eles conseguiram para imitar como os neurônios biológicos, neurônios humanos, se conversam e passam informação até o cérebro. Então, um exemplo que eu sempre gosto de dar é que a gente consegue olhar um gato e um cachorro e diferenciar, mas porque a gente está treinado desde que a gente nasce, a gente está treinado a saber o que é um gato e o que é um cachorro, seja pelo tato, seja pela audição, seja pelos olhos, pela visão, a gente consegue diferenciar um do outro. E a gente vai aprendendo, e é porque nossos neurônios aprendem que informação, que sinal eletromagnético, porque eles conversam por sinal eletromagnético, que sinal eletromagnético ele deve passar para o neurônio seguinte até chegar no cérebro, e o cérebro vai, então, processar toda essa informação e dar uma resposta, se é um gato ou se é um cachorro. Uhum. Então, a gente tem um database desde o momento que a gente nasce, e a gente está só colhendo database. Então, essas são as redes neurais, que seria, então, uma forma de imitar os neurônios. Então, cada bolinha da rede neural é chamada de neurônio, porque seria como se fosse o núcleo do neurônio, o formato é bem parecido com o neurônio biológico, né? Tem os dendritos, o axônio, e é bem parecido. Mas essas são as redes neurais. Uhum. Só que quando a gente vai para visão, quando a gente quer entender um pouco mais sobre visão computacional, esses neurônios, não é que eles não funcionam, eles funcionam, só que eles são muito custosos computacionalmente. Então, precisaria de uma forma de
passar uma imagem ou um vídeo, alguma coisa assim mais pesada, uma matriz, um cubo, de uma forma um pouquinho mais leve e que tenha menos custo computacional. Então, a forma como eles encontraram então, foi se basear na própria visão, como que os olhos enxergam. Então, eles sabem, né, que imitaram as células dos olhos, e as células seriam meio que uma matriz. E essa matriz teria vários pesos, assim como os neurônios têm, cada um tem um peso, a matriz teria vários pesos, que aprenderiam e entenderia, tipo, o que está vendo, né? Se está vendo um gato, se está vendo um cachorro. E graças a essas matrizes iam passando por cima da imagem e aprendendo, então isso é um gato e isso é um cachorro. Essas seriam as redes neurais convolucionais. Então, as neurais são baseadas nos neurônios, enquanto as convolucionais são baseadas na visão, de fato. E acho que a grande diferença é que enquanto um está mais para trabalhar com vetores, o outro trabalha mais com maiores dimensões, tipo 2D, 3D, até 4D. Tá. Então, é identificação de padrão, e esse padrão ele vai simplificar, conforme ele vai entendendo esses padrões, ele vai melhorando, ou o trabalho computacional vai ficando menor e mais rápido, é mais ou menos isso? Conforme ele vai aprendendo, ele vai ganhando velocidade, porque ele começa a trabalhar com padrões maiores, ou não? Não, em geral, quando a gente começa a trabalhar com um modelo, a gente vai até o final com ele. Então, se a gente começa com redes neurais, a gente vai até o final com redes neurais, e aí se for com redes neurais convolucionais, vai até o final com redes neurais convolucionais. É claro que vai fazendo teste com vários métodos, mas se for treinar um modelo, a gente acaba treinando com uma só. Mas a diferença é que, assim, as redes neurais são mais custosas computacionalmente, dependendo dos dados. Isso depende muito dos dados. Acho que qual método você vai usar, se vai ser rede neural ou convolucional, depende do dado que você está usando. Assim, tem coisa que vai funcionar melhor para um método, tem coisa que vai funcionar melhor para outro. Então, no meu caso, eu trabalho com imagens e vídeos. Então, essas redes neurais convolucionais, como elas são feitas para trabalhar com imagens e com vídeos, elas são melhor para montar os modelos e treinar, e elas têm resultados muito melhores também. Entendi. E aí, qual imagens você usou? Qual que foi as informações que você usou esse sistema para fazer um modelo, não é isso? Você fez um modelo preditivo de comportamento no buraco negro, não é mais ou menos isso? Isso, então foram basicamente snapshots da densidade em torno do buraco negro, do ambiente do buraco negro. Eu treinei um modelo com esses dados. Então, eu dava um passo, eu queria que ele me desse o passo seguinte. Então, foi isso que eu treinei, utilizando a densidade do disco de acreção em torno do buraco negro. Tá. Legal. E aí foi alimentando isso até ter um padrão, e aí você testou esse padrão frente ao modelo real, é mais ou menos isso que foi feito? Então, a primeira ideia era fazer uma simulação, então a gente escondia parte da simulação da rede e deixava ela treinar só com uma, porque basicamente a pergunta que a gente quer responder redes neurais, ou a inteligência artificial consegue aprender física de buracos negros? Então, a gente escondia parte dessa simulação, alimentava uma outra parte, deixava ela aprender com aquilo, e depois via se ela conseguia aprender o que a gente escondeu. A gente teve os resultados bem legais com isso, foi bem divertido fazer, a gente teve os resultados bem interessantes. Ela consegue aprender até um certo ponto, depois ela acaba esquecendo. Esse foi um dos. Aí o segundo trabalho, que foi só um apêndice do primeiro, é que a gente pegou várias simulações, se não me engano, acho que foram 9 simulações, e a gente escondeu uma delas. Então, cada uma é uma simulação diferente, de um buraco, de um ambiente diferente, mas assim, a física é a mesma. A física permanece, só alguns parâmetros que mudam, parâmetros iniciais. E a gente, então, treinou com vários parâmetros, com várias condições iniciais, e a gente escondeu uma delas. E depois que a rede treinou, a gente, então, viu, você consegue simular aquele sistema que você nunca viu, e aparentemente ele consegue simular sim, ele consegue aprender a física. E isso foi um resultado bem, bem legal, assim, de ver que ele consegue simular.
por conta, né? No caso, assim, não foi alimentado nada de equações anteriores que já estavam bem sólidas, deixou ele aprender pela imagem, achar um padrão próprio e, através desse padrão, simular. Sim, ver se ele consegue aprender a física, né? E, assim, é claro que as equações a gente não sabe se ele aprendeu ou não, porque tipo, ele não está resolvendo as equações de fato, ele está vendo imagens de resultados das equações. E aí viu, será que ele consegue ou não encontrar um certo... o certo seria uma relação entre o próprio snapshot e assim, aparentemente aprendeu e consegue simular tranquilamente para esse sistema com esse tipo de física. Agora, e se a gente adicionar campo magnético? E se a gente adicionar mais conceitos da relatividade geral? O que acontece? E spin, se a gente adicionar spin, porque o que eu trabalhei no mestrado foi sem spin. Porque eu trabalhei... Então, agora é a resposta que eu estou tentando no Mas doutorado. não tem na literatura? Não tem na literatura esses... Não, assim, tem as simulações numéricas, resolvendo as equações, mas, assim, com AI é o primeiro trabalho. Inclusive, o meu orientador, a gente publicou um paper ano passado, que é a primeira simulação de AI de um buraco negro. Então, é o primeiro de todos, assim, então... E você acha, Roberto, que a inteligência artificial vai chegar num patamar bem avançado para entender e dar mais respostas, assim? Assim, eu sou otimista de que sim. Assim, tem muita gente que fica tem certas ressalvas com AI, até dentro do meio científico, não é só gente assim, de fora. A gente dentro do meio científico que acha que AI não é solução para nada e que a gente precisa ter muito cuidado com AI. Eu concordo que a gente precisa ter realmente cuidado, mas não no sentido de que elas vão elas vão criar consciência própria e vão sair matando todo mundo. Não nesse sentido, mas no sentido que, assim, a gente pode confiar, de fato, no que a AI tá nos dando. Isso, sim, é uma pergunta super válida, e muita gente se faz essa pergunta. Mas ao mesmo tempo, eu acho que sim, a gente precisa tomar cuidado. Só que a gente está num ponto da AI que, por mais avançada, assim, ela está bem avançada, mas ainda está engatinhando também em certas áreas, como é na astrofísica e na física. Então, eu acho que, assim, a gente está num momento, assim, que está engatinhando. Então, eu acredito que, com o tempo, e isso são os primeiros trabalhos saindo, então, acho que com o tempo as coisas vão melhorar e as coisas vão aumentar. Então, acho que sim. Uma coisa que eu fico pensando, não sei se é viagem minha, Roberto, você me corrige se eu estiver errado, mas é que, assim, quando a gente faz esse processo de equações, vamos dizer assim, humanamente fazendo esses modelos, a gente consegue checar, refutar, ou até entender a linha de raciocínio, né? A AI, assim, quando é feito por AI, tipo, meio que esse caminho é meio obscuro, né? Tipo, não é tão fácil você entender o caminho que foi feito por humanos, humanamente, vou dizer assim, né? A quantidade de cálculo e o tempo em que foi feito aquilo demoraria muito tempo para entender, um humano entender o que foi feito, né? Você acha que isso é um problema ou talvez seja também um modelo que só a AI consegue responder a AI, sabe? Tipo, não tem mais, a interface humana vai ficar cada vez mais limitada, né? Faz sentido esse raciocínio? Você acha que faz? Inclusive, é um dos tópicos, assim, que merece muita atenção em AI, que tem até um nome chamado interpretabilidade em inteligência artificial. Tá. Porque a gente acaba perdendo essa interpretação quando é uma AI faz. A gente perde um pouco isso quando é uma AI e não conta por ser humano devido a isso. Muita gente fala que é uma caixa preta, que a gente não sabe exatamente o que está acontecendo lá dentro. Isso não é tão verdade, porque a gente tem acesso aos cálculos que a AI está fazendo, tem um argumento estatístico para o que ela está fazendo. Então, é estatística pura, álgebra linear pura, não tem nenhum segredo ali. Não é mágica que a inteligência artificial está fazendo, mas sim, a gente falta um pouco isso de interpretar o meio do caminho. Então, isso é importante, e é por isso que é tão importante a gente analisar os dados de teste, esses dados que são escondidos
ver se ela consegue, assim. Então, eu até brinco que boa parte do meu trabalho é analisar erro, é quanto a rede neural está errando, e quantificar isso e mostrar isso. Quando eu publico um artigo, eu tenho que deixar muito claro que, ó, a AI consegue fazer isso, mas ela erra nisso. Então, a parte de erro é muito importante por causa disso. Interessante. Porque isso que o Caio perguntou, eu até ia fazer uma correlação, porque a gente que gosta da comportamento humano e tal, a gente já trouxe no episódio primatólogos, né? E tem essa questão da antropomorfização. Então a gente observa o mundo de acordo com aquilo que a gente enxerga, né? Com aquilo que a gente tem de relação. Então, sei lá, se um primata tem um conflito com o outro, daí tem um processo de empatia depois com os outros membros do grupo e tudo mais. E a gente chama isso de empatia pela nossa visão, né? Mas a gente não sabe se aquilo ali de fato é uma empatia, né? O que é uma empatia, assim. Então, eu fico pensando nessa questão da inteligência artificial, né? De fazer essa antropomorfização, né? Então, a gente está criando uma inteligência que talvez a gente não consiga entender, então a gente está tentando trazer uma correlação que a gente tem como base, né? É muito interessante. Eu escrevo roteiros, eu sou roteirista do Ciência Todo Dia, que é o canal do Pedro Loz. E um dos vídeos que a gente escreveu junto é Robôs Merecem Direitos, onde a gente debate exatamente esse tema, sobre empatia e inteligência artificial. É um vídeo bem interessante, eu gostei bastante do resultado. Já saiu, faz mês passado, então... Vamos colocar na descrição também do episódio para quem quiser ver. E, Roberta, em relação à colisão de buracos negros, né? Como que... Primeiro eu queria entender como que... assim, porque pelo que a gente estudou, né? Isso aconteceu há bilhões de anos, né? Como que a gente consegue ter essa informação? Assim, como que essa informação chega pra gente? Como que isso é interpretado, né? Quando dois buracos negros, um está orbitando em torno do outro, né? Como eu disse, eles são curvaturas, esses objetos são curvaturas do espaço-tempo. Então, quando tem dois desses objetos, dessas duas curvaturas, uma orbitando em torno da outra, acaba fazendo ondas no espaço-tempo, que a gente chama de ondas gravitacionais. E essas ondas vão passando por todo o universo, né? Tipo, vão passando, tipo, do ponto, assim, elas estão sendo espalhadas. E, eventualmente, algumas delas chegam na Terra. Quando elas chegam na Terra, a gente não percebe. Tem muita onda gravitacional passando pela gente nesse exato momento. Mas, inclusive, ela faz um movimento meio... como se fosse uma espécie de sanfona com a Terra. Mas não só a Terra, assim, é o espaço-tempo inteiro. Então, a Lua, tudo que tiver na frente vai sofrer esse efeito. Então, quando eles encontraram uma forma de, quando essas ondas passarem por aqui, então, observar, dependendo da frequência, claro, não é qualquer frequência, porque até mesmo assim, na hora que, por exemplo, você senta numa cadeira, ou o seu cachorro está latindo, ou um livro cai da mesa, tudo isso emite ondas gravitacionais. Só que são ondas gravitacionais bem fracas e com uma frequência bem baixa, então não ia dar para observar isso. Mas com dois buracos negros, que são objetos bastante extremos, a gente consegue observar essas ondas gravitacionais, e eles, inclusive o Kip Thorne, que é o mesmo do Interestelar, ele teve então essa ideia com um time de pesquisadores, de observar então essas ondas gravitacionais usando lasers. E foi aí que criou o LIGO. E toda hora que uma onda gravitacional, dependendo com uma certa frequência e com certos parâmetros, passa pela Terra, esse LIGO consegue detectar. Porque o feixe de luz consegue ter essa informação do que a onda gravitacional está passando. Então, com isso, a gente consegue, então, observar esses objetos. Só que, assim, dependendo da onda, assim, da frequência da onda, a gente consegue ter, então, informação sobre de onde ela veio, quais os objetos que estão envolvidos, então se é um buraco negro e um buraco negro, ou se é um buraco negro e uma estrela de nêutron, se são duas estrelas de nêutron, e consegue ter informação sobre sobre o objeto final e sobre os objetos iniciais. Então, tudo isso com a relatividade geral prevendo. Então, a relatividade geral descreve algo, e tendo essa frequência, a gente consegue, então, entender
como esses objetos estão se fundindo. Interessante. É muito doido, porque a gente trabalha... que a gente lida com uma área, talvez, né, que é muito mais probabilística, então tem muitas variáveis ocorrendo e é difícil a gente dar uma precisão, né? Então, por exemplo, eu sou fisioterapeuta, eu trabalho com dor. É quase impossível prever a dor de um paciente, entendeu? Tipo, o que causou aquela dor. Agora, quando a gente fala de ciência rígida, né, a gente consegue prever coisas, tipo, como essas, assim, de colisão de buraco negro e tudo mais. É uma outra visão de mundo, né? Não sei se pra você isso choca, assim, até falando de pandemia e tudo mais, a falta de controle, né, talvez, de uma ciência mais maleável, né, do que uma ciência rígida como a sua. Sim. Né? Sim. E Roberta, eu queria saber, assim, tem alguma ideia de aplicação já, por exemplo, para esses estudos de onda gravitacional? Eu queria não só saber disso, mas também saber de... Eu acho que as pessoas às vezes não têm noção do quanto de algumas coisas que a gente usa no dia a dia, elas provêm desse universo e desses estudos. Né? Elas acham que, tipo, para que eu quero saber de buraco negro? Para que eu quero saber de astrofísica? Para que eu quero... Né? Então, primeiro eu queria saber se tem alguma ideia de aplicação já para essas detecções de ondas gravitacionais, ou se não tem nada no horizonte, não tem a menor ideia. E quais outras coisas você vem à mente quando você pensa na sua área de estudo e tecnologias que foram desenvolvidas a partir dessas linhas de estudo? Sobre as ondas gravitacionais, eu acho que ela é um novo meio de comunicação, assim como as ondas de rádio são. É claro que ainda não é uma ciência aplicada, porque, como eu disse, a gente só consegue observar essas ondas gravitacionais para objetos extremos, que são buracos negros e estrelas de nêutrons. Uhum. Então, por exemplo, como eu falei, tipo de um cachorro latindo, a gente não consegue observar essas ondas gravitacionais ainda. E a gente acredita que está bem distante de conseguir medir essas ondas gravitacionais muito fracas, mas é uma forma de informação também, de passar informação tão rápida quanto a luz, né, que seriam as ondas de rádio, por exemplo. Mas o que eu sempre falo é que, assim, muita gente pergunta, para que estudar buracos negros, por que estudar astrofísica, né, qual é a aplicação na Terra por causa disso. É bom sempre lembrar que uma das grandes aplicações é, de fato, o Wi-Fi. A foto do buraco negro, a foto de 2019, ela foi medida em rádio, por uma área chamada radioastronomia. Foi graças a essa área, a radioastronomia, que a gente consegue ter Wi-Fi hoje, porque foi devido os métodos que foram utilizados para a radioastronomia lá na década de 50, 60, no meio do século passado, que hoje a gente tem o Wi-Fi, o uso do Wi-Fi, consegue ter a nossa internet no celular, no notebook, enfim. Foi graças à radioastronomia e, com certeza, assim, quando as pessoas estavam estudando radioastronomia para estudar quasares, para estudar estrelas e galáxias distantes, assim, a última coisa que eles estavam pensando era se a gente ia ter Wi-Fi um dia. Então é uma aplicação extremamente importante para todo mundo, não só para uma pessoa. Outra aplicação que é da relatividade geral daí é o GPS, porque o GPS ele está numa altitude bem maior do que a gente está, e ele está numa velocidade bem maior do que a gente está. Então, ali tem dois fenômenos acontecendo, tanto um fenômeno relativístico da relatividade restrita, devido à velocidade dele, quanto um fenômeno da relatividade geral, que é a altura. E a gente consegue medir que o tempo passa diferente para os satélites do que passa para a gente. E isso é muito grave, porque como o tempo está passando diferente, o tempo da informação ir para o satélite chegar para a gente, durante um dia acaba ficando muito defasado, porque o tempo está passando completamente diferente, e principalmente para GPS. Então, se você colocar um GPS que não está sendo corrigido relativisticamente com o satélite, em algum momento do dia ele não vai saber se você está em São Paulo ou se você está no meio do Atlântico. E imagina a gente ter corrida de Uber dependendo de um GPS assim, que não sabe onde você está. Uhum. Então, a gente vai ter essas correções relativísticas. E isso já é uma das aplicações. O GPS é uma dessas aplicações. Então, a gente vê
que a relatividade geral, a astronomia, ela está tendo essas aplicações e aparecendo aplicação. É claro que não é o intuito final, mas é entender o universo. Mas acaba no processo, acaba surgindo esses métodos. Sim. Então, assim, a gente acaba trabalhando com muita coisa. Então, por exemplo, computação, o custo computacional, sabe? O GPU. Então, a gente acaba tendo essas aplicações científicas e acaba, por exemplo, o próprio EHT, a programação feita em cima disso. Então, é muita gente trabalhando e é muito trabalho de qualidade que sai, não só a foto, mas todo o processo, por exemplo, é uma grande aplicação. E eu sempre falo, entender buracos negros é entender a gravidade. E, então, assim, se a gente algum dia sonha em ter, sei lá, carros voadores e teletransporte e whatever, tipo, coisa que a gente vê em filme de ficção, a base é entender a gravidade. E qual o melhor jeito de estudar a gravidade do que um objeto que é o extremo dela? Então, eu sempre falo isso, mas é claro que em nenhum momento a gente pensa nessa aplicação, a gente pensa em entender esses objetos. Então, sim. Eu sempre falo, eu nunca esqueço na minha primeira aula no curso de economia, um professor, né, e eu sempre falo isso, acho que o Bruno já cansou de ouvir, mas no podcast acho que eu não falei. Se eu falei uma vez, então eu vou repetir. Ele falou assim, né, ele falou que as pessoas não entendem, tanto da economia quanto o processo de tecnologia, que ele falou assim, as pessoas às vezes acham inútil você tentar produzir o alfinete mais fino do mundo. Porque fala, para que eu vou usar um alfinete, né, um alfinete tão fino, mais fino que um fio de cabelo? Ele falou assim, que as pessoas não entendem que no processo de você criar o alfinete, você tem que criar ferramentas para criar ele. E são as ferramentas que muitas vezes vão ser usadas para outras coisas cujo princípio não era o alfinete em si. Então, às vezes as pessoas falam, mas para que? É inútil, para que vai para Marte, para que... Porque, enfim, são ali que você vai, né? Não é linear, né? As pessoas acham que as descobertas são de forma linear, e não são. Então, se você não tem uma variedade de exploração, de assuntos, de complexidades e tal, você não tem esses avanços, né? Porque se você for pensar assim, se a pessoa fosse pensar, eu queria criar uma internet que passasse o sinal de internet através de paredes, por exemplo, né? Você não vai chegar no Wi-Fi, entendeu? Você vai acabar... Você tem que usar outras ferramentas, outras coisas que foram desenvolvidas por outras áreas que vão dar o avanço que você quer. Às vezes na medicina, né, tem muita coisa da medicina que veio da física quântica. Então, eu acho que tem que valorizar bastante todas as áreas de pesquisa e ciência, porque a gente nunca sabe de onde vai vir o próximo avanço e que pode melhorar muita coisa na nossa vida. Nossa, sim, é exatamente isso, assim, e está dentro da astronomia. Eu posso falar da astronomia porque é a área que eu tô dentro, né, mas com certeza isso acontece nas outras áreas também. Eu vejo que eu estou na parte computacional, né, tipo, minha parte é 100% computacional, eu não trabalho com telescópio nem nada disso, e eu vejo, assim, que a gente é muito método saindo, então é método de inteligência artificial, sabe, inteligência artificial resolvendo problemas de física de buracos negros. Então, a gente consegue usar isso para resolver outros problemas, que não seja física de buracos negros, mas usar um método... Então, assim, a gente já sabe que tem um método que funciona. Então, se funciona para resolver a física de buracos negros, com certeza ela vai funcionar para outra coisa. Sim. Então, assim, não só a inteligência artificial, mas sim, os próprios computadores e programas, e tipo, o uso de GPU, sabe, o quanto uma GPU aguenta. Então... Isso é física. E comunicação entre as áreas, né, Roberto? Então, vai ficando mais complexo, que você vai ter que buscar, talvez, resposta em outras áreas e a importância dessas comunicações, que, na verdade, é o que a gente gosta do podcast, né? De fazer essa transferência de conhecimento entre diferentes áreas. E acho que essa é uma tecla que eu bato o tempo inteiro, que é sobre a interdisciplinaridade, que eu acho extremamente importante. Eu acho que daqui para frente é o que vai exigir, tanto na academia quanto fora, que você não vai ter que ser mais especialista em uma área, você vai ter que ser especialista em mais de uma. E eu vejo isso acontecendo até mesmo nas empresas. Eu acompanho esses estágios que tem de inteligência artificial, e eu vejo que cada vez mais eles querem físicos, eles querem químicos, eles querem biólogos, eles querem gente de outras áreas trabalhando junto.
E uma vez eu até conversei com a Ferial, eu esqueci o sobrenome dela, meu nome dela é Ferial, ela é uma senior research, tipo, é uma pesquisadora bem importante na DeepMind. A DeepMind é a maior empresa de inteligência artificial atualmente no mundo, ela que faz aqueles jogos, tipo, AlphaGo, o Alpha, tipo, vários AlphaZero, AlphaGo, Mu0, que são, tipo, os melhores jogadores de xadrez atualmente, assim, e ela trabalha lá, e uma vez eu conversei com ela e eu perguntei exatamente sobre isso, sabe, tipo, se por exemplo, se físicos iam ter, tipo, espaço no AI, e ela mesma falou assim, esse é o futuro é a aplicação, porque a gente tem os métodos, mas onde a gente vai aplicar, como a gente vai aplicar, e quem melhor do que os físicos para saber onde na física precisa dessas aplicações, quem melhor que os biólogos para saber onde na biologia, quem melhor que os médicos para saber onde na medicina. Então, aí vai ter que ser interdisciplinar, então precisa de alguém que conhece tanto os métodos quanto as aplicações, onde precisa de aplicação. Então, achei bem inspirador o que ela falou. Nossa. Legal. Beleza, Roberta. Então, eu te queria agradecer mais uma vez aí por aceitar nosso convite e bater esse papo com a gente. Obrigado pelo convite, eu que agradeço. E é isso aí, galera. Ficamos até a próxima. Valeu, Roberta. Tchau, tchau. Tchau, tchau.